Saudações a todos vocês. Você sabe, esse é um Amibcast, eu sou Caio Gouveia, seu anfitrião. E hoje, para falar de multimodalidade, muito além da UTI, um tema muito interessante, da monitoração cerebral não invasiva, estou aqui com a doutora Carla Rinkowski, intensivista, coordenadora da UTI do Hospital Ernesto Doreles, de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, neurosonologista também como especialidade, além de habilitada em Doppler, ultrassonografia cerebral. Professora da Universidade de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Prazer inenarrável estar aqui com você. Só que, veja só, mostre, por favor. Câmeras. Além disso, temos à distância, diretamente de Porto Alegre, Dr. Emílio Moriguchi, geriatra, cardiologista. Está tudo certo, doutor? Chefe da Clínica Média Hospital do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, e está aqui comigo para falar sobre a monitorização não invasiva muito além da UTI. Muito prazer recebê-los aqui no Amibcast. Muito prazer, boa tarde para todos. E realmente assim é um prazer estar com os senhores sobre um método que eu já tinha décadas de experiência no Japão. Eu continuo praticando no Japão já há mais de 30 anos. Eu sou japonês de nascimento e vim para o Brasil, mas fiz a minha especialização em cardio e geriatria no Japão. E no Japão, o Doppler transcraniano, né, é uma coisa que já é corrente desde a década de 80, e nós, como geriatras, usamos muito esse método para avaliar a questão de alterações cognitivas, sintomas neurológicos. E como eu passo geralmente meses de fevereiro e outubro no Japão, dando aula e também fazendo prática, eu por décadas não sabia, né, da existência de alguém que fizesse aqui. E faz, acho que um ano, né, doutora Carla, que eu fiquei sabendo que a doutora Carla fazia isso em Porto Alegre. Aí entrei em contato imediatamente e desde então temos tido uma interação extremamente saudável do ponto de vista para nossos pacientes, porque temos feito diagnósticos incríveis aqui no Brasil, né? Porque no Japão já fazia, que eu não conseguia fazer antes, ou pela dificuldade técnica, ou porque os pacientes não queriam, através de um método não invasivo, né? Extremamente seguro, e fácil dos pacientes fazerem. Então, eu queria dizer assim, até comentei com a doutora Carla um dia, realmente da UTI para o mundo, porque eu sou simples clínico geriatra, né? Então atendo os idosos do mundo. Né? Do mundo. E o mundo está envelhecendo, literalmente. Tem muito idoso por aí. Eu falei que era uma presença interestadual, intermunicipal, mas é quase mundial, posso falar, é internacional essa presença, doutor. Prazer, viu? Um prazer danado. Conta para mim um pouco dessa história. O senhor fez clínica médica, formação aqui no Brasil, mas voltou para o Japão e ficou um tempo grande lá clinicando e se especializando. Isso, eu me formei em 82 na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou japonês de nascimento, mas vim com meus pais, né? Meu pai foi o fundador de geriatria aqui no sul do Brasil, na PUC, e ele veio convidado pela PUC para fazer isso, e eu vim quando criança, mas fiz a minha formação, e naquela época eu queria voltar para o Japão. Então me formei, voltei para o Japão, fiz residência em clínica e cardiologia naquela época, e logo depois entrei para a geriatria também, que a população japonesa já naquela época, na década de 80, o pessoal estava preocupado com o envelhecimento. E aí fiquei praticando no Japão, casei lá, tive filhos, tudo. E aí, em 94, meu pai, que estava aqui, pediu que eu voltasse para o Brasil para ajudá-lo, e acabei voltando. E desde então, como já dava aulas lá, e eu fico geralmente fevereiro e outubro lá, e o resto do tempo aqui dando aula. Então, nesse sentido, eu diria assim, uma coisa internacional que nós estamos fazendo aqui. Internacional, né? Total. Mas você me contou, doutor Emílio, eu chegar na doutora Carla agora, que a gente conhece o uso da monitorização invasiva, que é a PIC, na UTI, em diversas afecções que a gente tem no sistema nervoso central, entre elas um sangramento, hemorragia encefálica, enfim, diversos traumas, que, aliás, é uma das grandes especialidades da doutora Carla Rinkowski. Mas como é o uso dessa monitorização não invasiva, e antes disso, e
Mais ainda, como é o uso dessa monitoração não invasiva num lugar distante da UTI, ambulatorial e até numa enfermaria? Como é que seria isso? Isso, eu posso responder, doutora Carla? Claro. Ah, Porque os dois podem falar quando quiserem. Fique à vontade, eu só quis só eu fazer perguntas. provavelmente sou o mais leigo aqui do grupo. Eu sou um simples clínico geriatra, né? Então, no Japão, como a população está envelhecendo muito, e nós temos muitos pacientes idosos com sintomas neurológicos, principalmente declínio cognitivo, que infelizmente é um problema grande, né? E claro que se avançar e se a gente não tratar de forma adequada, aparece quadros de demência que realmente dá muito trabalho. Sintomas neurológicos como cefaleia, tonturas, ataxia. E no Japão, quando acontece esse tipo de situação que é relativamente comum no idoso, nós sempre fazemos Doppler transcraniano, que é uma técnica que, como eu falei, no Japão, eu aprendi na década de 80, né? E isso é uma rotina no Japão. Só que, assim, quando cheguei aqui, ninguém fazia isso, né? Quando eu cheguei de volta, desculpa, em 94. E aí fiquei com a ideia de que isso era só minha prática em fevereiro e outubro, quando no Japão. E no Japão a gente continua usando muito isso. E para minha alegria e surpresa, e para, né, para o benefício e alegria dos meus pacientes, eu descobri que a doutora Carla fazia isso em Porto Alegre. E isso não faz um ano, né? E aí comecei a interagir com ela, e quando os pacientes meus apareciam com declínio cognitivo, cefaleia, ataxia de marcha, o sintoma neurológico sugeria alguma alteração de pressão intracraniana, eu mandava direto para ela, e muitos pacientes, tem pacientes do interior que eu recebo, que a doutora Carla é super gentil, me faz exame no dia, né? Eu digo, doutora Carla, eu estou com um paciente aqui, lá de Itaqui da fronteira, será que não pode fazer um exame hoje? Aí ela gentilmente, geralmente consegue. E tem pacientes assim com coisas muito incríveis que a gente pode contar depois, que não tinha diagnóstico, já tinham passado por 10 neurologistas, não tinha diagnóstico, e um exame, né, como esse de Brain for Care, fazer o diagnóstico, e hoje está muito bem. Então, eu, em primeiro lugar, antes de mais nada, queria agradecer pela existência do Tracala e da técnica, né, que aqui no Brasil, pelo menos aqui em Porto Alegre, quem faz é o Tracala. Muito obrigada, doutor Emílio, aí, pela toda essa referência, né? Então, Caio, explicando um pouquinho sobre o que é isso, seria mais ou menos pensar fora da caixa, porque a gente está acostumado num ambiente em que a gente tem toda a monitorização à beira-leito dos pacientes, e em geral na UTI nós somos bem invasivos, e agora a gente vem com um avanço tecnológico cada vez tentando ser menos invasivo. Isso é uma contribuição assim para a ciência, para ser mais dinâmico e a gente realmente não ter tanto risco assim num procedimento invasivo com o paciente. E aí a gente vê um avançar dessas técnicas em que elas acabam se somando. Na área da neuro, então do neurointensivismo, a nossa nosso principal problema, assim, o nosso sinal de alerta é a hipertensão intracraniana. Então a gente acaba fazendo de tudo para poder detectar. Isso seria o nosso principal, né? A gente precisa descartar que esse paciente esteja com hipertensão intracraniana, porque se a gente não tratar, ele pode inclusive evoluir para o óbito. E aí a gente foi descobrindo tanto pelo ultrassom cerebral, medindo o diâmetro da bainha do nervo óptico, quanto pelo Doppler transcraniano, que é um pouco mais antigo, para ver a questão do fluxo, que são formas da gente ver indiretamente se o paciente tem hipertensão intracraniana ou não. E aí, também como uma ferramenta nesse sentido, veio o Brain for Care, que é uma avaliação também não invasiva, mas que ele nos dá uma curva de como que está a complacência cerebral. A mesma curva que a gente tem com o catéter de PIC invasivo. Então, ele trouxe mais uma soma de informação para a beira-leito, e eu costumo dizer que a parte do diâmetro da bainha do nervo óptico que a gente vê, ela dá muita informação a respeito do conteúdo venoso e licórico. A parte do Doppler é do conteúdo arterial. E o Brain for Care, ele integra tudo isso e vê como que isso se comporta e nos dá um resultado dessa interação toda junto com o parênquima cerebral. E aí, ele pode ser até um pouquinho complexo, assim, o relatório. A gente tenta esmiuçar, né, doutor Emílio, quando a gente faz o laudo, para poder ver bem o contexto do paciente, o que aquilo quer dizer. Então, é uma metodologia que em poucos minutos a gente já tem uma avaliação da curva, inclusive com dados objetivos, e que a gente consegue
fazer bem aquela separação do joio e do trigo. Tem ou não tem hipertensão intracraniana? Basicamente isso. Esse é o, Essa né, o grande acréscimo isso. a essa avaliação que já era muito pouco invasiva e muito importante com o Doppler e com a ultrassom de baía de nervo óptico. Ela vem somar nesse caso ou ele vem até substituir em alguns casos? Vem somar. Para alguns casos, a gente tem que complementar com uma delas. Quando a gente vê que tem uma suspeita mais de uma localização, por exemplo, infratentorial. Certo. Como eu tenho o Brain for Care, ele é mais global, então Sim. eu tenho que avaliar mais o compartimento supra e infratentorial que eu consigo com o Doppler. Perfeito. Já com a bainha do nervo óptico eu consigo separar por hemisférios. Então, por isso que elas acabam se somando. Se complementando numa avaliação não invasiva num paciente que, de fato, não é um paciente crítico, mas pode vir a evoluir com uma perda de função muito rápida, né? Então, na UTI já tem até publicações que usam esses 3 métodos associados ao pupilômetro, que é um que deve ter a liberação da Anvisa ainda esse ano, e mostra como os 3 eles fazem toda a diferença para a gente detectar precocemente o que está acontecendo e que isso faz diferença no desfecho do paciente. Então, a gente conseguiu agora começar a pensar nisso e trazer isso num cenário muito restrito, que é a UTI, e lá no nosso local, então nós acabamos trazendo o primeiro Brain for Care para o Rio Grande do Sul, e nós vimos como que a gente pode aplicar isso na nossa realidade. Então, no hospital, o Brain for Care não fica só restrito à UTI, mas o paciente da enfermaria, que ele teve um rebaixamento do nível de consciência e que ele pode ter ou um AVC ou um tumor, algo que possa ter uma suspeita de hipertensão intracraniana para justificar aquele rebaixamento do nível de consciência, a gente já pode ir lá fazer essa monitorização a qualquer momento. O paciente que chega na emergência com cefaleia, a gente sabe que tem locais em São Paulo que já usam isso como um protocolo na emergência. O paciente que chega com alguns sinais indicativos que podem ser a hipertensão intracraniana, eles seguem um protocolo de fazer a primeira avaliação já com Brain for Care. Isso nos ajuda para identificar o paciente que precisa ir rapidamente para uma tomografia, porque ele precisa de uma intervenção rápido, porque ele pode estar com complacência alterada e, portanto, hipertensão intracraniana ou não. Ou aquele paciente que pode ficar esperando, fazer uma avaliação com um pouco mais de calma, ficar horas na emergência, não é a prioridade. Então, para o cenário de emergência, sim, naquele paciente na enfermaria, no paciente de UTI, para um comparativo, e aí a gente viu essa opção para o paciente ambulatorial, que os pacientes com a hidrocefalia de pressão normal, assim, idiopática, que esse nome, né, fica um pouco mais... Fica até um pouco difícil de ele acaba que talvez seja substituído pela demência reversível. Perfeito. Então, o paciente que já vem com aquela alteração da marcha, depois essa alteração cognitiva, alteração da micção, então ele tem essa suspeita, mas a gente sabe que o diagnóstico preciso mesmo, ele acaba sendo feito só com tratamento. Só depois que o paciente coloca a válvula é que, de fato, a gente vai saber, então melhorou. Então, o diagnóstico, ele é difícil, porque a gente não consegue objetivar tanto. E eu acho que o Brain for Care, nesse caso, ele fecha muito bem o que a gente precisa para o diagnóstico aqui. Me parece que ele deveria entrar quase num fluxograma assim, de avaliação. O diagnóstico o paciente tendo essas manifestações. Exato. Seria. O paciente tendo essas manifestações, ele vem para uma avaliação com um exame de imagem, para ver se de fato ele tem alargamento dos ventrículos, se ele tem redução mesmo ali do parênquima, se ele tem essa suspeita na imagem e ver a repercussão disso pontualmente com a complacência cerebral. Se é algo que recém começou, se pode esperar um pouquinho mais, ou não, se ele já precisa evoluir para uma avaliação invasiva com TAP teste, com retirada de líquor, para ver se funcionalmente vai fazer sentido, ele vai melhorar com essa retirada, e aí, de fato, ele é um candidato à colocação de válvula ou não. Então, a gente pode escolher melhor os nossos pacientes e sair um pouco do empirismo, de só direto ir lá e colocar a válvula. Sim, diminuiu bastante o risco aí de qualquer tipo de complicação pelo procedimento cirúrgico. Você vai selecionar aquele grupo que realmente provavelmente vai se beneficiar mais. Poderíamos considerar ele uma triagem muito específica? Acho que sim. Para esse caso, assim, dessa patologia, sim. Para a triagem da cefaleia também, né, quando faz sentido. E aí a gente vê outras situações, um paciente com AVC isquêmico, que ele tem risco
num AVC extenso, de evoluir com hipertensão intracraniana e ter que eventualmente fazer uma cranectomia descompressiva. Esse paciente deveria ficar monitorizado para ver qual é o melhor momento, que vai ser antes de a gente ter aquele infarto cerebral já extenso, aquela manifestação com edema importante. Antes ele vai alterar o Brain for Care. Então, se a gente conseguisse fazer... uma alteração precoce, até antes... Falam que até antes da alteração estrutural, às vezes de alguns exames, como a própria tomografia, quanto o próprio Doppler de bainha transcraniano e bainha de nervo óptico. Então, você pode ter alteração precoce do Brain for Care. Exatamente. E ele permite uma avaliação contínua. Como ele é muito fácil, ele é uma tiara que a gente coloca, encosta na pele. E a gente pode deixar... É muito fácil. A gente só bota um clipe, assim, quase como uma cremalheira que a gente ajusta no paciente. Nas crianças vem fazer. Então, as crianças, elas são ensinadas a colocarem na boneca ou no ursinho. Então, para ver como elas já perdem totalmente o medo. O medo daquela... E elas veem que é uma coisa que não faz... Não precisa de tracotomia, não precisa nada. de nada. Nem gel não precisa, para nem estragar o cabelo. Nem gel. E aí a gente consegue fazer essa avaliação numa triagem, por exemplo, para pacientes com tumor e crianças que chegaram, então, para uma avaliação se aquele tumor está causando hipertensão intracraniana de fato, se é o momento de fazer intervenção, ou dá para esperar um pouquinho, se é um tumor de crescimento insidioso, se aquela imagem alterada realmente corresponde a um cenário de hipertensão intracraniana que tem que acelerar a intervenção cirúrgica ou não. Então, várias crianças a gente atendeu que a gente conseguiu observar uma complacência cerebral normal e que poderia aguardar, então, fazer uma avaliação mais sequencial. Às vezes, também para poupar o paciente de tanta imagem. Então, a gente costuma, né, na UTI mesmo, levar o paciente sequencialmente para tomografia. E é tão difícil transportar um paciente grave, crítico, às vezes em diálise, tem que interromper a diálise, está em ventilação mecânica, está com um monte de bomba de infusão, com droga, com vasopressor. E a imagem acaba que a gente precisa da imagem, ok? Para tomar uma conduta. Mas às vezes são poucas horas depois. Às vezes o paciente chegou da imagem e aí já piorou de novo. O que vai estar acontecendo? Então, a gente conseguir colocar essa monitorização, inclusive contínua, é um benefício para o paciente, porque a gente compara ele com ele mesmo. Nós podemos deixar horas, 24 horas, 48 horas, ficar com a mesma curva de monitorização e eu vejo o efeito que isso dá. Na UTI, a gente consegue ver a melhor posição da cabeceira para o paciente ficar. Se a complacência cerebral é melhor com 45 graus ou com 30 graus. É seguro deixar com 30 ou eu vou ter que levar um pouquinho mais? Então, a gente aí acaba acrescentando muito mais do que sendo restrito a só uma imagem ou uma questão estática. A gente acrescenta um movimento. Inclusive na avaliação ambulatorial. Então, tem alguns casos assim que são suspeitos, que a gente faz uma avaliação para simular as posições do dia a dia. Uhum. Então, a gente instala o Brain for Care nele sentado, depois simula ele de pé, caminhando, depois coloca o paciente deitado, porque afinal, 1/3 do nosso dia a gente está dormindo. Perfeito. Então, ele fica simulando, tem os pacientes que até cochilam, e a gente consegue ver esse movimento e o que acontece em cada uma das situações, se é realmente de risco ou não. Então, aí nós conseguimos ampliar muito o leque, assim, para fazer diversas avaliações. Agora deixo o doutor Emílio aí trazer Até vou perguntar para o doutor experiência. Emílio. Doutor Emílio, com todas essas vantagens que a gente avaliou aí, com todo esse arsenal, né, de possibilidades que a gente tem na avaliação do paciente, até ambulatorial, que para a gente que é da UTI fala, nossa, ambulatorial, né, uma monitorização que a gente até faz o uso com muita frequência na terapia intensiva, o quanto melhorou esse diagnóstico diferencial de demências, o quanto esses seus pacientes da geriatria que tinham essa demência, que a priori poderia ser um Alzheimer irreversível, quantos deles tiveram, se você tem isso mais ou menos aí alinhado, tiveram, olha, agora você melhorou, o seu cognitivo melhorou, você não está mais dependente, a sua demência foi reversível. Você viu isso acontecer, isso melhorar, assim, muito nesses últimos anos, nesses últimos meses que vocês estão usando esse sistema em conjunto, dupla dinâmica? Certamente. Aqui em Porto Alegre, nós temos alguns meses de acompanhamento, né? E olha, é fantástico, assim, porque no Japão já tinha experiência. Como geriatra,
atendo todas as semanas pacientes com queixa de esquecimento, declínio cognitivo, e, assim, alguns casos que eu me lembro agora, que eu anotei aqui, uma paciente, inclusive, ela negava que tinha declínio cognitivo, e o marido e a família dizia que ela tinha, e eu tive que, para convencê-la a fazer o teste, o exame do Brain for Care, eu tive que pedir para o marido, e eu disse, vai junto fazer com o marido. É claro que do marido deu normal e dela deu bem alterado, né? E com a pressão intracraniana aumentada, ela estava com um quadro de declínio cognitivo que estava progredindo rapidamente alguns meses. E no interrogatório, isso eu não sabia, porque a doutora Carla que descobriu, ela tinha uma história de cirurgia para adenoma de hipófise quando tinha 20 anos, ela é idosa, então é mais de 40 anos atrás. E com esse diagnóstico de alteração da pressão intracraniana, eu pedi uma ressonância e confirmou adenoma de hipófise, e ela já está com o neurocirurgião, né? Então, se não fosse essa avaliação, intervenção da doutora Carla, provavelmente, acho que você não se lembra, né, doutora Carla? Isso. É um paciente que não queria fazer o exame, e eu tive que mandar o marido fazer primeiro para ela fazer o exame. E eu não o marido sabia, deu normal, né? e dela deu bem alterado, e depois a ressonância confirmou a adenoma. E outro caso que para mim foi mais fantástico ainda é um paciente, né, que tinha começado com declínio cognitivo recente e com incontinência, e era um profissional ainda, né, e que estava com limitação de trabalho por causa da incontinência. A questão do declínio cognitivo, quem tinha notado era a família. E eu solicitei, deu hipertensão intracraniana, e aí, né, eu pedi junto, na verdade, exame de imagem. O exame de imagem ainda não mostrava sinais evidentes de aumento dos ventrículos, mas com o diagnóstico de aumento da pressão intracraniana, comecei com a citozolamida de Amox, né? Olha, acabou na primeira semana a incontinência, né? E hoje, né, é uma pessoa que voltou a ter vida normal, tomando um comprimido de Amox à noite, né? É uma coisa fantástica, assim, o termo exatamente demência reversível, né? E outra paciente nessa linha, essa é uma paciente que começou a ter ataxia de marcha, começou a cair na rua, e a família não estava mais deixando ela sair. Inclusive, ela dirigia, ela era super independente, começou a ter ataxia de marcha e cair, e a família não deixava mais sair. Aí eu pedi para a doutora Carla fazer, e deu hipertensão intracraniana. Acho que a senhora se lembra, é uma senhora bem simpática. E comecei com Diamox. E hoje, ela, na verdade, ela voltou 2 semanas depois, só para agradecer, porque não tinha mais nada. Voltou a caminhar e ir para supermercado, shopping sozinha. E a família queria uma prova de que ela podia voltar a dirigir. E como a doutora Carla tinha sugerido que fizesse exame de imagem, e pedi uma ressonância, deu normal, e ela também está ótimo, e vida normal, só com comprimido de acetazolamida à noite. Então, assim, esses são alguns casos, né, que a doutora Carla acho que pode se lembrar de mais casos também, que, olha, isso não é nem um paciente grave de UTI, né, você está falando, eu sou leigo aqui no grupo, né. Leigo sou eu aqui, clínico. Eu sou só apresentador. E realmente, assim, se não fosse Brain for Care, talvez o paciente tivesse até hoje, né, com quadro clínico de declínio cognitivo, incontinência, uma ataxia, com qualidade de vida diminuída, sem poder sair de casa, né? E essa senhora que tinha adenoma de hipófise 40 anos atrás, imagina só, você não se lembra, né? Exatamente. É uma senhora que hoje tem os seus 70 e poucos anos, e ela nunca me falou isso. A doutora Carla que descobriu na história a importância da anamnese, né? E agora já está nas mãos dos colegas neurocirurgia para curar do assunto, do problema, né? E também, nessa linha, acho que não sei se lembra, tinha um paciente também que estava com cefaleia e que tinha passado vários colegas, e a doutora Carla fez o teste, deu alterado, e deu alterada de um lado, né? Eu não me lembro exatamente o laudo, mas aí pediu para fazer exame de imagem, e fiz exame de imagem, era neuronômado acústico, né? E esse paciente também está agora com neurocirurgião já. Então, são vários casos que conseguiram desvendar o diagnóstico, né? Dar o diagnóstico.
Então, o diagnóstico. E talvez o caso mais dramático foi um paciente das primeiras que tinha uma cefaleia muito intensa, que não conseguia dormir de noite já há alguns tempo, começou depois do Covid. Inclusive, esse paciente foi para fazer exame com ultracalna, tinha uma hipertensão intracraniana grave, que ficou até internada, né? E hoje ela está super bem, só tomando acetazolamida de manhã e de noite. E não tem mais cefaleia, né? E qualidade de vida dela voltou normal. Então, ela voltou só para me agradecer. E se não fosse Brain for Care, não teríamos chegado a esse diagnóstico. Essa daí eu me lembro que era um caso de cefaleia, que ela já tinha tomado diversos analgésicos e não melhorava. E o que ela tinha na história é que ela tinha tido Covid. Essa cefaleia começou depois do Covid, né? Como a gente às vezes encontra. Mas que daí, se a gente for pensar na fisiopatologia, pela doença inflamatória mesmo, Covid, não é como uma enxaqueca, assim, é diferente. E ela pode estar associada mesmo à hipertensão intracraniana. Então, no caso dela, estava, por isso que os analgésicos não funcionavam. E quando ela começou com o Diamox, acetazolamida, foi aí que ela melhorou. Então, foi esse efeito mesmo de hipertensão intracraniana, tirar um né? pouco da pressão, que realmente era a causa. Exato, né? E alguns pacientes do Dr. Emílio também tiveram que internar para fazer esse teste mais invasivo, que é o TAP teste, que daí a gente faz a avaliação mesmo, né, da marcha com a fisioterapia, faz a avaliação cognitiva com testes específicos da psicologia. E na hora da gente fazer a punção licórica, pelos guidelines, o protocolo é usar, assim, a retirada do líquor fica em geral para 50 ml. Só que a gente sabe que as pessoas são diferentes, e 50 ml pode ser diferente para uma senhora de 50 anos e um senhor de 90. Então, a gente fez a seguinte proposta, que a gente adotou como nosso protocolo. A gente faz a punção guiada pelo Brain for Care. Então, a gente usa... a curva mudando na hora. Exatamente. A mudança da curva, quando ela estabiliza num valor normal, então, a punção ela inicia com um valor bem alterado, né, uma P2 ali, uma alteração ruim, e depois, ao longo da retirada do líquor, isso vai aliviando e a curva vai melhorando, e aí a gente vê a curva estabilizar. Então, teve uma paciente recente que a gente interrompeu o teste com 30 ml de líquor retirado, foi suficiente. Talvez se a gente tivesse tirado 50, às cegas, a gente poderia até dar cefaleia pós-punção, pós-retirada de líquor em demasia. Então, nós fizemos mais líquido. Daí nós fizemos essa avaliação assim bem individual. Ela acabou o teste com complacência normal. Em 24 horas a gente repetiu antes dela ter alta do hospital. Estava excelente, melhorou muito e essa paciente acabou indo para realmente colocação da válvula. Porque ela se beneficiou muito com essa questão mecânica da retirada do líquor e precisou. Muito interessante. É possível, com todos esses casos que vocês elencaram, que a gente possa estar subdiagnosticando essa hidrocefalia de pressão normal, essa demência reversível, e, na verdade, seja uma das causas principais de demência no nosso dia a dia? Porque, francamente, a gente vê a demência, a gente já pensa no doença de Alzheimer, uma demência senil. Mas será que essa causa reversível pode ser uma mudança? E o quanto, se a gente não for tratar precocemente essa causa reversível de demência, o quanto ela pode evoluir de uma maneira irreversível? Doutora Emília, doutora Carla? Olha, eu vou começar respondendo com geriatra, né? Agora sim. A gente estima que 10 a 30%, isso é muito, né? Porque demência, infelizmente, é uma situação comum com o envelhecimento, né? Acima de 80 anos, 10 a 30%, isso é a literatura, tá? De demência pode ser reversível e uma boa parte delas pode ser por essa questão da hipertensão intracraniana. E essa experiência no Japão é fantástica, porque quando faz o exame, né, e se vê que está alterado, e se começa com Diamox, ou se estiver muito alterado, colocação de válvula para aliviar a pressão, o pessoal melhora, a qualidade de vida melhora. E isso é importante, né? No idoso, o que vale é a qualidade de vida. Então, realmente, eu acho que é uma questão até social, vamos dizer assim. Tá? Não é só questão médica. Disponibilizar esse tipo de exame tão importante. Eu diria assim, tão importante quanto a hemoglobina glicada. Tá? Se quer, eu comparo com o exame de sangue, né? Porque o diabetes atrapalha a vida, né? Então, assim, se falar em termos de população que envelhece, estou falando de assim, a milhões de pessoas, né?
e que pode estar com declínio cognitivo, começando a atrapalhar a sua vida, qualidade de vida, atrapalhando a família. E imagina se 1 em cada 3 deles, né, ou mesmo que seja 1 em cada 10 ou 5, né, tivemos um quadro desse, o benefício que a gente vai trazer para paciente, para a família e para a sociedade. E temos de custo também, porque às vezes ficam usando remédios caríssimos, né, que não funcionam, aí não adianta, né? Então, eu acho que é um investimento que valeria muito a pena os colegas pensarem em começar a investir para aprender quando tracá-lo como faz esse exame. É um modo triagem, eu acho que valeria a pena, pesando assim o benefício do que a gente pode fazer e oferecer para esse paciente com o diagnóstico, nesse formato assim, em pouco tempo, em 15 minutos, 10 minutos, a gente já pode ter uma avaliação boa, representativa, com um método que é sério, que foi testado, que tem estudo que mostra que aquela onda ela é equivalente a uma PIC invasiva, então nós não estamos inventando nada, tem sim, ciência em cima disso, e aplicar isso para uma coisa que faz sentido. Poxa, qual idoso não gostaria de ter o seu déficit cognitivo com aquele medo de que é um Alzheimer, que vai ser essa demência senil, que ele não vai ter como recuperar. Na família, né? E aí, de repente, ele recupera tudo aquilo. Então, quem não gostaria de ter isso? E aí, o que tu precisa fazer para isso? Tu vai ali e vai colocar uma monitorização por alguns minutos, uma coisa que não dói nada, não vai nem um gel. Então, talvez isso, usando em larga escala para esse público, a gente vê, inclusive, eu teve pacientes do Dr. Moriguchi que comemoraram seu diagnóstico. Ai, que bom, porque eu tenho o que fazer. Porque imagina se eu não tenho o que fazer mais, eu vou ter que ficar assim. Então, eles comemoraram ter a opção de fazer um tratamento. Sem dúvida, é muito bom. E esse gap que o senhor mesmo falou de 10% a 30% é um gap razoável, né? São 20% de diferença. Provavelmente centros que têm mais capacidade de diagnóstico, centros que têm menos capacidade de diagnóstico, e você consegue fazer essa distinção. Muito interessante isso. Então, a gente tem bastante chão para tentar reverter as demências por aí com um método não invasivo, né? Credenciado e, de certa forma, validado. E, de certa forma, melhorar muito a qualidade de vida numa população idosa, né? Não é uma UTI, que a gente está falando da multimodalidade além da UTI, na UTI também, mas o quanto isso tem impacto nesses pacientes que também vão internar, se possivelmente muitas vezes vão internar na UTI por infecções decorrentes da demência que evoluiu, infecção urinária, alterações cognitivas, alterações por medicamentos usados, caros, como o senhor mesmo frisou, em demasia. Então, com certeza, o impacto global na saúde, incluindo até internações de UTI, isso pode ser muito relevante nesses casos. Eu concordo 100%, porque quando a gente fala de Alzheimer, né, o pessoal faz exames caríssimos com PET-CT, com marcadores específicos caríssimos, né? E eu não estou criticando isso, tá? Mas só para dizer que Brain for Care tem que fazer, exame, não tem nenhuma radiação, né? É super seguro, e como o Dr. Carlos falou, exame assim rápido, pode ser repetido, né, se necessário. Então, eu acho que é um conhecimento que, eu diria assim, muitos dos meus colegas geriatras aqui no Brasil, acho que ainda nem sabem que existe esse método aqui no Brasil, porque o pessoal não fala muito porque não existe de uma forma, vamos dizer assim, mais comum, né? E isso eu posso garantir, com a experiência no Japão, que certamente muda a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida, o prognóstico de muitos pacientes idosos que já desistiram, entre aspas, com a ideia de repente estar com Alzheimer, e não está com Alzheimer. Além disso, também, com certeza, a questão da demência, mas também para aqueles outros pacientes que têm cefaleia e que a gente tem tanta dificuldade em investigar e saber exatamente controle, o que está acontecendo. Então, a etiologia da cefaleia, ela pode ser vasta, vai ter que seguir uma investigação. Mas o que seria o principal, que a gente não pode deixar passar? Que essa cefaleia seja por hipertensão intracraniana. Então, se a gente consegue aplicar dessa forma, num fluxo de triagem, isso já nos ajuda muito, principalmente nisso de organizar o nosso sistema de investigação dessa cefaleia, né? E naquele paciente que já tem um achado, se isso representa algo importante ou não. Então, tem pacientes que vêm fazer avaliação que eles já têm uma válvula ali, porque eles já tinham hidrocefalia. A princípio, a válvula está funcionando bem, mas eles começaram com cefaleia. E agora, como é que a gente vai saber? Eles têm até exame de imagem que a princípio está bem, a válvula parece estar funcionando super bem, mas eles estão com cefaleia.
Então, fica uma desconfiança, poxa, mas será que isso não está dando de alguma forma hipertensão intracraniana e que a gente não está conseguindo ver? Então, a gente consegue aplicar o método e ver se realmente confirma ou não. Então, esse descartar algo mais grave para alguém que já tem ou um tumor, né, ou numa situação, como eu comentei, assim, de uma hemorragia cerebral ou um AVC isquêmico, que tem um potencial de piora, e aí a gente detectar precocemente essa piora, quem vai mesmo para a imagem. Então, a gente vê diversas situações em que esse método tão simples, de certa forma, se aplica, e por isso que pensar fora da caixa, né? A caixa UTI, assim, aí a gente amplia aqui para vários setores até o ambulatório, né? Pensar fora da caixa, literalmente, a caixa craniana, é lá que onde está o segredo da situação. Olha, nossa Membicast está chegando ao fim. Quem veio tomar café comigo, vocês já viram. Fantástica discussão. Doutor Emílio e doutora Carla, agradecemos muito a presença de vocês aqui. Muito obrigado por estar no Membicast. Todos os intensivistas agradecem esse agradecimento de conhecimento no nosso dia a dia. E deixo para os senhores, por favor, as palavras finais aí, antes da gente encerrar o nosso Membicast, com mais vontade de falar muito sobre esses casos novos aí que vocês vão ainda descobrir de demências reversíveis. Olha, eu queria só acrescentar mais um caso que foi bem interessante, a doutora Carla que descobriu, e pacientes também com quadro de declínio cognitivo, e no exame ela descobriu um brain for care que tinha uma área do cérebro, que tinha um dos lados do cérebro que tinha menos fluxo, e na verdade esse paciente estava com uma doença carotídea, com placa de carótida importante, da carótida intracraniana, que não deu para ver na eco de carótidas aqui do pescoço, né? E esse paciente foi intervido e hoje, graças a Deus, está muito bem. Ou seja, são vários diagnósticos clínicos de situações que são relativamente comuns na clínica, além do clínico cognitivo, cefaleia e a doença aterosclerótica, que eventualmente, realmente, a pessoa não faz diagnóstico, outros métodos. Então, queria incitar todos, né, divulgar mais esse método fora da UTI, como eu falei, da UTI para o mundo, para que mais pessoas que têm esse tipo de sintomas, sinais, principalmente idosos, né, possam beneficiar e a gente poder ajudar mais os pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria, então, de também alertar a todos, né, da situação que a gente pode usar uma tecnologia que ela é simples, que ela é não invasiva, que ela é dinâmica, que a gente pode repetir muitas vezes e incorporar isso no nosso dia a dia, pensar em quantas situações que talvez a gente até nem tenha falado aqui, mas que se aplicam. E a gente, de fato, poder se apropriar disso, né? Ainda mais, assim, no caso, tem o ultrassom com a bainha do nervo óptico, o Doppler transcraniano, mas o Brain for Care que foi descoberto aqui no Brasil, por um cientista brasileiro, assim, que tanto nos orgulha, porque essa tecnologia já ganhou o mundo, Europa, Estados Unidos já é usado bastante e tomara que ganhe toda a expansão necessária aqui dentro no Brasil também. Perfeito. Que vários centros possam usar e comecem e se encorajem para vir usar essa tecnologia, que nos ajudará muito. Muito bom. Muito obrigado novamente pela presença de vocês e até o próximo Amibicast. Quem veio tomar café comigo?